Olha lá, o Felipe perguntou o seguinte pro Kim. Em 2023, o governo Lula aumentou os gastos públicos com programas sociais e retornou políticas como o PEC, Programa de Aceleração do Crescimento. Na sua visão, esse aumento de gastos comprometeu a responsabilidade fiscal? E o que você achou da condução de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda nesse contexto? Eu acho o seguinte, o problema não é gasto social. É muito diferente do que o Lindbergh coloca. Em nenhum momento eu defendi cortar saúde e educação. Desvincular o piso significa que um município, por exemplo... sabe uma coisa que eu já vi acontecer? Prefeito que não tem o que fazer com o dinheiro na educação. Eu não tô falando que isso é uma realidade do Brasil inteiro, mas eu tô falando que não dá para impor esse piso para 5 mil municípios. Por quê? O prefeito tava, assim, com gente morrendo em fila de hospital. Só que na educação, ele não tinha onde gastar. E aí o que ele fazia? Sobrava? Sobrava. Só que ele precisava gastar, senão ele comete crime de responsabilidade, porque é uma obrigação imposta pela Constituição. O que ele fazia? Ele trocava os computadores de todas as escolas todos os anos para gastar aquele dinheiro. O que eu defendo é que você tenha flexibilidade no orçamento, dentro de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente, de política social, para o governante eleito fazer a melhor administração daquele dinheiro possível. É isso. E é o que acontece no mundo desenvolvido, é o que eu disse, Lindbergh. Esse é o modelo dos países desenvolvidos e todos eles, sem exceção, têm a saúde, educação, segurança, infraestrutura e meio ambiente melhores. Quer dizer, meio ambiente não, porque os países europeus não são muito exemplo não. Mas saúde, educação e segurança, eles têm os melhores que as nossas. E eles não têm essa vinculação. É loucura você vincular uma porcentagem da receita e comprometer essa receita sem você saber, eu preciso gastar nisso? Isso é prioridade? Ótimo. O gasto que eu fiz funcionou? Vamos avaliar a qualidade desse gasto? Não existe essa avaliação. O que eu sou contra é como eu acabei de colocar. 200 bilhões de reais em aumento de conta de luz, que PT e PL votaram para aumentar, e isso acho que o Lindbergh não nega. 92% da bancada do PT votou para aumentar a conta de luz em 200 bilhões de reais para favorecer bilionário. Para favorecer bilionário, construtor de termoelétrica. Energia suja, financiada com o nosso dinheiro para aumentar a conta de luz, que o PT e 92% da bancada votou para aumentar essa conta de luz. Ele fala sobre os mais pobres como se a vida deles estivesse maravilhosa agora. A gente está vivendo uma inflação de 7% nos alimentos, né? O Lula apresentou um veto para obrigar pessoas com doença sem cura. Então imagina, Vilela, que você tem uma doença que não tem cura. E aí você teria direito a receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Você apresenta, né, o diagnóstico e recebe aquele benefício. O Lula queria que você ficasse apresentando aquele diagnóstico várias vezes, mas é uma doença que não tem cura. Então não vai mudar o seu diagnóstico, você não vai ser curado. E o Lula apresentou um veto para que essa pessoa tenha que ficar, que tem uma doença crônica sem cura, ela seja obrigada, para manter o seu benefício, a ficar apresentando um novo diagnóstico dando uma doença que não tem cura. Outro decreto do Lula, aliás, que saiu semana passada. Ele soltou o decreto para incluir o Bolsa Família no cálculo de renda de idoso e de pessoa com deficiência para receber o BPC. Então o cara é pobre, miserável, recebe o Bolsa Família, só que para ele receber o BPC sendo idoso ou pessoa com deficiência, a renda da família dele tem que ser 1/4 do salário mínimo per capita, no máximo. E aí o Lula incluiu o Bolsa Família nesse cálculo, Lindbergh. Isso é cortado social. Você colocar o Bolsa Família no cálculo da renda da família para receber BPC... Como que matar idoso e portador de deficiência de fome é você beneficiar o social? Foi isso, o decreto do Lula saiu semana passada. Não foi projeto de lei, não foi votado pelo Congresso Nacional, não é culpa nem do Centrão aqui, que é o que eu combato, né, na Câmara dos Deputados, mas nem neles vocês podem jogar essa culpa. Foi um decreto, foi um ato unilateral do presidente. Então, a minha avaliação é o seguinte: o modelo de arcabouço fiscal é um fracasso, e é um fracasso porque ele obriga... O próprio governo se obrigou a gastar mesmo em um momento de crise. Se o PIB amanhã, Lindbergh, cair 10%, o governo é obrigado a aumentar gasto em 0,6 real. Que foi o modelo de arcabouço que vocês aprovaram do Haddad. Ou seja, a gente estiver na pior crise possível, a gente é obrigado a gastar mais. E aí o que acontece? Esse modelo, aprovado pelo PT, pelo Haddad, do arcabouço, em 2027 vai fazer com que 100% do orçamento seja obrigatório. Ou seja, tem R$0, não tem nem 1 centavo para a política ambiental
que não é obrigatório pela Constituição. Não tem 1 centavo para infraestrutura, que não é obrigatório pela Constituição. Não tem 1 centavo para farmácia popular, que não é obrigatório. Não tem 1 centavo para Minha Casa Minha Vida. Não tem 1 centavo para ProUni. Não tem 1 centavo para FIES. E aí o Lindbergh vai me dizer que esse é o modelo de arcabouço que preserva o social? A gente não vai ter 1 centavo para nenhum desses programas que o governo vive utilizando de vitrine em 2027? E esse é um modelo bom a ser seguido? Comentários. Olha, o Kim, como eu tinha te falado, você se equivocou novamente. Nessa questão de aumentar o fundo, a gente votou contra, votou para manter o veto, tá? Em relação à conta de luz, Kim, ninguém mais que o governo Lula está contra aquilo. O que teve uma votação lá dos vetos, ia cair todos os outros vetos com prejuízo grande para o governo. O governo muda a orientação, porque vai lançar uma medida provisória para ser contra aquilo. Foi essa orientação. A gente sempre segue o governo. Não fique achando que a gente vai votar contra o governo no caso desse. Então foi daquelas negociações, o prejuízo numa votação ia ser muito maior, o líder do governo, Randolph, fala sobre aquilo e a gente muda com a medida provisória que vai sair agora. Você vai ver. Né? Em relação à educação e saúde, o que você está dizendo, mexer entre educação e saúde dentro dos municípios. Primeiro, eu não conheço município que está sobrando dinheiro de educação. Eu não vejo isso. O professor ainda ganha um salário muito maior nesse país. Foi fundamental ter colocado um piso para os professores. Então essa história do Kim, que mundo você vive que está sobrando dinheiro em educação e saúde? Eu acho que era a cabeça dos milionários da Faria Lima. Quer dizer, estamos gastando muito. Sabe qual é o problema daqui, Vilela? O culpado é o pobre aposentado que ganha um salário mínimo. É o professor que estamos gastando muito. Que história é essa? O que eles estão querendo acabar são com as vinculações constitucionais. Não é só transferir de um para o outro. É diminuir a obrigatoriedade, em vez de 18% e 15%, saúde 15%, você baixar para 12%, para 11%, para 10%. E isso é assim, é criminoso. É isso que a gente não concorda. O debate aqui é um debate muito bom, que é um debate franco sobre que saídas. No fundo, o grande projeto dele é aposentadoria, salário mínimo, saúde e educação. E a gente está querendo jogar para o andar de cima, mostrando que tem muita desigualdade, que a gente tem que fechar a conta do outro jeito. Quero te dizer que esse decreto do BPC, Bolsa Família, eu fui atrás, isso aqui não muda rigorosamente nada, não vai tocar em uma pessoa. Tá? Na próxima semana a gente vai explicar. Isso que ele falou. Isso que ele falou, não vai mudar nada. O decreto foi para se ajustar uma lei, não vai tocar em uma família mais. Podemos fazer o debate segunda-feira ou terça-feira lá em Brasília. Eu fui atrás disso aqui. Entendeu? É que às vezes vocês veem uma coisa... E o decreto não inclui o Bolsa Família no cálculo do BPC. Hein? Não, mas não vai pegar. Eu te mostro, te garanto, nós temos certeza e convicção disso. Então me garante. Você falou do Haddad, eu acho que o Haddad, que você não respondeu a pergunta, que perguntaram sobre o Haddad. Falei do arcabouço. Eu acho que o Haddad está sendo um ministro, nesse momento, que está jogando um grande papel. Essa questão da desigualdade, gente, ele fala com muita convicção. Porque a gente sabe que isso é insustentável no país, entende? Então eu acho que o ministro Haddad está dando uma grande contribuição, porque dessa vez, eu falei antes que o Lula conseguiu fazer as mudanças numa outra conjuntura sem enfrentar esse debate das desigualdades estruturais. Esse é um tema, nós temos uma chance no país de pautar para fazer uma mudança estrutural. Não é implantar o socialismo, não é tomar o poder das elites, não. É minimamente ter um discurso equilibrado. Vilela, seria revolucionário se o Brasil, os ricos, pagassem impostos como os Estados Unidos, como a Alemanha, como os países europeus. Aqui não paga. Por exemplo, quando eu falo de herança, nós não estamos falando de herança para todo mundo, mas herança de milionários. Aqui no Brasil é 4%, no máximo 8%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 40%. Na Alemanha, 60%. Eu não estou defendendo que seja isso igual, mas em todo lugar tem uma situação diferente. Nada é tão atrasado do ponto de vista tributário como o Brasil. Segunda pergunta do chat para o Lindbergh.
Ó, essa pergunta do Anderson Rafael. Ele perguntou o seguinte: é fato Vocês que. induziram o Lene a fazer uma pergunta ruim pra mim, tô brincando. Vamos ver agora, hein? Vai sobrar pra mim de novo. O Lene apanha de todo lado, não tem jeito, né? Ó, Lindbergh, é fato que a aprovação do atual governo está baixíssima e a cada fala pública do presidente isso só diminui. Qual o plano do governo para tentar mudar esse cenário ou vão deixar fluir? Gente, é mostrar a realidade. Nós estamos enfrentando uma coisa, teve um jornalista no Valor Econômico, se eu não me engano, Pedro Cafardo, que ele dizia o seguinte: nós temos um número, nós temos os números objetivos. A economia cresce, a renda do trabalhador cresce. O Kim falou até inflação de alimentos. Você sabe que a inflação de alimentos nos 4 anos de Bolsonaro, nos 2 primeiros anos foi 27%, nos 2 últimos 21%. Sabe como é que foi a inflação de alimentos nos 2 anos do governo Lula? Média 7... Não, nos 2 anos 7,8%. Não, mas você quer pegar a inflação de alimento na pandemia, pô? Olha que eu não sou defensor do Bolsonaro, mas aí é sacanagem. Não, então vamos pro último ano. Quer o último ano? Que pandemia? Não, o último ano... Não tem reflexo nenhum da pandemia? Não. 2022 não tem reflexo nenhum. 2022 não era pandemia. Não, vou deixar aumento de 12%. Sabe como é que foi o primeiro ano do Lula? Deflação de menos 0,52%. O que aconteceu no ano passado? Você teve enchente do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor do país, produtor de arroz, produtor no país. Nós tivemos seca e nós tivemos o câmbio, o dólar mais alto. Subiu 8%. E aí o Lula que fez? Um conjunto de políticas públicas. Juros praticamente zero para arroz, para feijão. Nós estamos tendo uma safra recorde. 4 meses seguidos que cai a inflação. Então veja, teve inflação de alimentos no ano passado? Teve. Mas sabe quanto cresceu a renda do povo brasileiro no ano passado? 10%. Eu já citei esse número. Renda dos mais pobres, 19%. Então nós temos o seguinte: menor desemprego da história, menor índice de Gini, desigualdade da história do país, a renda maior da história, a economia crescendo. O que acontece? A gente tem que comunicar isso mais. E tem uma bateria de fake news, uma turma que fica o tempo inteiro tentando dizer que a realidade é outra. É um debate de comunicação, nesse sentido, muito difícil. Eu não tenho dúvida de dizer que nós vamos virar o jogo e eleger Lula presidente da República. Até o final do ano a gente muda o jogo. E sabe por que derrubaram esse decreto do IOF? Porque tem gente que quer ganhar a eleição do Lula, mas está antecipando. Eles fizeram isso porque está tirando 10 bilhões de orçamento. A derrubada desse decreto do IOF significa que Lula vai ter que cortar 10 bilhões de programas sociais. Os bonitinhos que o IOF... Ó, gente, IOF, qual é o problema do cara que tem uma conta no Citibank nos Estados Unidos pagar 3,5%? Eles derrubaram isso. Qual é o problema uma cooperativa que tem mais de 100 milhões de crédito pagar um pouco? É porque, na verdade, querem que tire dos programas sociais. É tudo isso que a gente está vendo. No fundo, eles demonstram que tem medo do Lula, que tem temor do Lula e querem garrotear. Eu leio dessa forma, que você pode mandar recado em várias áreas, mas você tirar dinheiro do orçamento, que impacta no Minha Casa Minha Vida, em tudo, é para garrotear, para tentar atrapalhar o Lula. O que mostra que eles têm medo de uma recuperação do Lula, que eu acho que vai acontecer. Comentários, Kim. Vamos lá, só pra... São 3 ou 5? São 5 nesse caso. Sabe, Léo, é fácil a gente resolver isso. No próximo debate, sabe, faz contagem regressiva. Que aí os caras, quando chegar no zero, sabem que acabou. Então, E eu tava É correndo. verdade. Puta, é verdade. Não é? Solucionando é muito mais É muito fácil. mais fácil. Que a gente vê o tempo acabando. né? Exatamente. Então manda bala. Não é isso. Então, eu tenho muita confiança que a gente vai se recuperar, porque tem um distanciamento do mundo real. Você sabe que tem um James Carville, que foi um assessor do Bill Clinton, que dizia: é economia estúpido. Tem gente questionando isso. É economia estúpido que decide as eleições. Tem gente questionando isso, porque os números econômicos... Mas acaba decidindo a eleição, né? Mas os números econômicos são muito bons. E sabe o que é que vai tá deixando essa turma desesperada? É que a inflação está caindo. Eles diziam o seguinte, que o dólar, no final do ano, eles diziam, não sei se o Kim fez um discurso como esse, vai chegar a R$7, vai chegar a R$7. Está em 5,4. Caiu, está desabando. Com isso, os preços caem também. Entende? Essa questão dos preços de alimentos aqui
é algo muito sensível. Isso que eu falei da super safra que nós tivemos esse ano, ajuda. Sabe o que atrapalhou muito a carne, preço das carnes? A gente aumentou muito a exportação. 30% a mais de exportação. Aí o mercado interno fica mais caro? Fica. É tudo muito ligado ao preço do dólar, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir, com esses números econômicos e com a vontade do presidente Lula. E sabe o que é importante? É o Lula que está no comando dessa discussão toda aqui. E o Lula sempre foi, isso não é de agora, não. O cara que representa os trabalhadores, o povo mais pobre. Nada mais justo, a decisão dele é corretíssima. Dizer o seguinte, olha, eu não vou deixar a corda arrebentar do lado mais pobre. Vão ter que dar contribuição, mandar de cima. Essa é uma linha política acertada, decidida pelo Lula, que eu acho que as pessoas estão entendendo. E isso vai ser importante para construir essa virada e a reeleição do Lula. Porque a ameaça da extrema-direita aqui no país é muito séria. Essa coisa do julgamento do Bolsonaro que eu falei, essa turma continua influenciando. A quantidade de deputados com esse tipo de posicionamento contra a democracia ainda é muito grande. Então a vitória do Lula pra gente é fundamental para garantir a democracia no país. Comentários. Vamos lá, primeiro só para restabelecer... Tá. Agora tá regressivo. Ah, boa. Primeiro, só para restabelecer a verdade aqui, viu, Lindbergh? O PT no Senado 100% votou para derrubar o veto do Lula no fundo partidário. O PT no Senado votou 100% para aumentar o fundo partidário. Eu tô com o site do Senado aberto aqui. Eu sou líder do PT na Câmara, por isso que eu disse que nós não tínhamos votado. O PT no Senado foi unânime em aumentar o fundo partidário. Outro ponto, dólar, ô Lindbergh, pelo amor de Deus, né? O dólar tá caindo no mundo inteiro por causa do Trump, por causa das tarifas. Não tem nada a ver com o Lula. Você vai dizer que foi o Lula que baixou o dólar. Mas quando subia, você não dizia que era o Lula? Mas só subiu aqui. Não subiu no mundo todo. Tava subindo no mundo todo. Ele dizia que era o Lula. Eu disse isso, não é o Lula, não. No dia do anúncio do Haddad, que subiu o dólar 15 centavos, subiu no mundo todo. Subiu aqui só, Lindbergh. No dia do anúncio foi aqui, só que disparou. Por causa da irresponsabilidade dele. Agora tá caindo no mundo todo. Então, vamos lá. Esse é o ponto. Eu quero reforçar um ponto. Porque o Lindbergh repete. E aí as pessoas podem acreditar que eu tô defendendo... onde que o Kim quer que corte? Política social. Onde que o Kim quer que corte? No pobre. É ultraliberal, é rico, é capitalista, é banco, é bilionário. Mas vamos lá. Eu vou falar onde que eu quero que corte, Lindbergh. Os 87 bi do BNDES, que para grande empresário que você diz que não, que dá lucro, o BNDES não dá 87 bi de lucro para compensar o que tá dando de juros subsidiado para grande empresário. Eu quero que corte 50 bi de emenda parlamentar, e isso acho que você tá até... Não sei se você concorda em cortar 100%, para mim 100% tem que ter emenda nenhuma, não sei se você tá no mesmo posicionamento. Eu sou a favor de a gente não gastar 4 bi em diário em passagem de viagem do governo, que isso você tem que concordar comigo que é excessivo. Vamos supor que o governo tivesse a necessidade, vamos dar esse benefício da dúvida pro governo. Ele tá fazendo só viagens boas, bons acordos, e essas viagens são necessárias. Precisa levar comitiva desse tamanho? Não tem nenhum outro país que leva comitiva desse tamanho. Tem gente indo pra passear, Lindbergh. Tem as pônei ali que, assim, não tem razão de estar lá e tá gastando do nosso dinheiro. Privilégio tributário da Rede Globo, de outros grandes setores da economia, sou a favor de cortar também, não tem nada de rico nisso. 15 bi de super salário, que é a minha luta desde o início do primeiro mandato, que ainda assim, eu até queria a sua resposta sobre por que o PT não assinou a minha PEC antiprivilégio nessa legislatura, assinou na passada. Eu acho, a minha suposição, tá, Lindbergh, é o seguinte, eu acho que o PT no governo passado pensou, bom, se a PEC do Kim for aprovada e incomodar juiz e promotor, como tá no governo Bolsonaro, vai cair no colo do Bolsonaro, então podemos apoiar. Agora, a PEC do Kim no governo Lula, se for aprovado, vai cair no colo do Lula, a gente não quer esse desgaste com o Judiciário e o Ministério Público. Então, eu quero perguntar pra você, faltam 15 assinaturas só, Lindbergh, se você, mais 14 petistas assinarem, eu protocolo essa semana. Então, se você tá contra super salário de juiz, de promotor e contra a férias de 60 dias, é isso a minha PEC, não tem pegadinha. São esses os pontos. Colocar na Constituição que não tem indenização acima do teto e que férias é 30 dias igual para todo trabalhador comum. Se você concorda com isso, pergunto se você concorda com isso, eu vou pedir a sua assinatura. Tem um código aqui para pegar sua assinatura agora. Dá pro Lindbergh assinar ao vivo, viu? Ele abre o infoleg dele aí e assina. Então é disso que eu quero cortar. Não é cortar, nunca falei em nenhum momento de cortar de programa social, de cortar de pobre, nada. E mais uma vez reforçando, quando o Lindbergh fala eu acho que esse é um ponto importante sobre o qual ele deveria falar, para fechar que meu tempo acabou. 100%, zero de orçamento discricionário
para a política pública em 2027, por causa do desenho que a gente tem hoje. Segunda pergunta para o Kim agora. Vamos lá. Isso? É isso. É. Ó, o Célio Martini perguntou aqui o seguinte: como o Kim se sente com a reforma da Previdência que no final. Previdência. Reforma da Previdência que no final os militares saíram pela tangente e sobrou só para os pobres. Vamos lá. Fui absolutamente contrário não fazer uma reforma da Previdência profunda em relação aos militares. Assim como sou contra o privilégio de deputado, de senador, de juiz e de promotor, sou contra também de militar. Acho que tem que fazer uma reforma profunda nos militares, né? Porque, vamos lá, né, gente? Convenhamos que você ter uma aposentadoria antecipada, né? Para você ficar pintando meio fio, né? E pintando árvore, né? Não é condizente, né, com a realidade brasileira. Então, sim, sou a favor, não tenho nenhum problema de falar nisso, não tenho nenhum medo de ter nenhum desgaste com militares por causa disso. Segundo ponto, é mentira que tirou do pobre, pelo contrário, né? Hoje, né, tem basicamente 2 países que adotam o modelo previdenciário que o Brasil adota, né? O Brasil e a Venezuela. E nenhum dos 2 países são exemplos de bom sistema previdenciário, né? Se nós não tivéssemos feito a reforma da Previdência, né, hoje não teria dinheiro para pagar o aposentado mais pobre. Hoje o déficit seria tamanho que a gente não teria dinheiro para pagar a aposentadoria, que a gente não teria dinheiro para pagar BPC. E mais do que isso, antes da reforma, quem se aposentava antecipadamente eram os mais ricos. A idade média com que o mais pobre se aposentava com um salário mínimo, antes da reforma da Previdência, era de 64 anos e 9 meses. A gente passou a idade mínima para 65. Esse cara não foi o maior afetado. O maior afetado foi principalmente o servidor público que ganha mais, que tem um vínculo formal garantido e que estava se aposentando 10, 15 anos mais cedo do que o trabalhador que ganha um salário mínimo. Foi nisso que a gente mexeu, foi isso que a gente alterou e mais, a gente ainda acabou com a aposentadoria especial de parlamentar, que a minha legislatura foi a última que poderia aderir, eu não aderi, eu abri mão, não sei se o Lindbergh abriu mão também, mas... Então, também foi o outro privilégio que a gente tocou, mas não solucionou o problema. Por quê? Porque a gente continua com o mesmo sistema. O cano continua estourado, né? A gente só tá... Agora eu não tô mais entendendo meu tempo ali. Tá correndo esses 3. Porque era 5 dessa vez. Tá. Então vamos lá. O cano continua estourado, né? A gente só trocou o balde por um balde maior. Mas o modelo é o mesmo. É um modelo de pirâmide geracional, né? Em que quem tá trabalhando hoje tá na base da pirâmide, quem se aposentou tá no topo da pirâmide, só que é o seguinte, acabou, esgotou a pirâmide. Não tem mais essa quantidade de trabalhadores formais e não tem mais essa quantidade de jovens. Se a gente mantiver o modelo previdenciário como ele funciona hoje, a minha geração não vai se aposentar. Não vai ter dinheiro para minha geração se aposentar. É uma questão assim, que até o presidente do Tribunal de Contas da União foi na Câmara dos Deputados no mês passado e admitiu. Com o modelo atual, a minha geração não se aposenta. Então, ou a gente soluciona estruturalmente o problema da questão da Previdência, que hoje é um esquema de pirâmide, não é à toa que quando foi mandada a regulamentação de trabalhador de aplicativo pelo ministro do Trabalho do Lula, os trabalhadores não quiseram. E não quiseram nem aderir ao sistema previdenciário. Porque eles preferem eles próprios guardar o dinheiro, investir o dinheiro, poupar o dinheiro, do que contar com a Previdência no futuro, porque ninguém confia nesse sistema e tem razão de não confiar, porque ele é uma pirâmide. Entre economistas ortodoxos, assim, é um consenso da economia que o nosso modelo é insustentável, né? E não só o modelo da Previdência é insustentável, como o que eu coloquei, o orçamento no arcabouço fiscal, no modelo aprovado pelo PT, vai fazer, e isso eu queria muito escutar o Lindbergh sobre isso. Eu tô favorável. A nota, o quê? Do arcabouço? Jamais. Fui contra. Aqui, votei do arcabouço. Isso é horroroso esse desenho, Lindbergh. Em 2027... a gente vai ter 0%, zero de orçamento discricionário. Farmácia Popular não está na Constituição. Minha Casa Minha Vida não está na Constituição. Né? ProUni não está na Constituição. FIES não está na Constituição. Programas ambientais não estão na Constituição. Infraestrutura não está na Constituição. Gasto com segurança não está na Constituição. Gasto com transporte não está na Constituição. Todos isso são despesas discricionárias. A gente vai ter 0 para isso. Não vai ter dinheiro para pagar conta de luz e conta de água de ministério. O Brasil nunca viveu isso. Nunca teve um colapso das contas públicas nessa magnitude. Nunca teve que paralisar a máquina pública por falta de orçamento discricionário. Hoje o presidente da República já governa sobre 8% do orçamento.
Quando chegar o próximo presidente, que não vai ser o Lula, que eu acho que o Lula nem disputa a eleição, né? Fazendo uma avaliação pessoal de que não tem nem condição de vencer e não quer fechar a biografia com a sua derrota. Depois a gente pode até apostar nisso, Lindbergh. Eu acho que o Lula nem candidato é. E até reforçando, né? Segundo o discurso do Lindbergh, a população inteira tá vivendo bem, os pobres estão vivendo bem, mas tem dezenas de milhões de pessoas vivendo bem e caindo em fake news, e por isso, mesmo vivendo bem, tá brava com o Lula. Eu acho impressionante a capacidade dessas fake news. Comentários. Olha, o Lula é candidatíssimo. E a vida do povo pobre, do povo trabalhador, tá melhorando. Porque melhorou o salário mínimo. Eu falei pra você da renda. A renda é um número real. Isso aqui é IBGE. Então a renda do povo, principalmente do povo pobre, cresceu. Você tá falando sério? Políticas sociais voltaram. Voltou política como Minha Casa Minha Vida. As pessoas estão sentindo que... Estão sentindo. Por isso que eu tenho tanta certeza nessa... O Lula tá garantido. Eu tenho tanta certeza nessa virada da gente. Entendi. Eu tenho certeza mesmo. Você sabe que nós, por posições diferentes, eu questionei o arcabouço por outro lado, que eu tenho uma visão econômica mais keynesiana. Estou falando do ponto de vista economista, é o contrário do que o Kim pega mesmo, que eu acho que o mundo todo está em déficit. O mundo inteiro está em déficit, não é aqui não. O déficit da França 3%, todo mundo está em déficit. E quando a economia desacelera, às vezes o gasto social tem um peso muito grande, né? Na situação que nós estamos, com a aprovação do arcabouço, a gente só tem um jeito de garantir que as políticas sociais não sejam cortadas, que é o que você, no fundo, quer. Desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Que é cobrar dos ricos. Eu volto ao debate. Tudo está voltando aí. De fato, é uma situação diferente dos nossos primeiros governos. No primeiro governo, a gente teve condição de fazer distribuição de renda sem mexer no sistema tributário desigual nos mais ricos. Agora, como bem falou o Kim, nós só temos um caminho. Ou resolvemos o problema fiscal com um sistema mais solidário. Aumentando imposto. Que aumentando imposto é cobrando de quem não paga. Olha, você falou em benefício tributário, o nome são gastos tributários. Não é aumento de imposto. É cobrar de quem tem isenção, de quem não paga, por vários motivos. Sabe por quê, Vilela? Aqui tem um negócio no Brasil que chama lucros e dividendos. Então, o assalariado paga o imposto de renda. Mas se eu trabalho lá no Itaú, que o Kim falou, se eu sou um dos donos, um dos sócios, tenho 2 milhões por mês, eu recebo dinheiro a título de distribuição de lucros e dividendos. E pago 0. 2 países no mundo têm isso. Brasil e Estônia, só. É uma distorção. Então, é essa situação que está colocada. Quem pode contribuir mais para a gente não ter que cortar os programas sociais? Em relação à Previdência, sim, deixa eu só falar outra coisa do outro ainda. Kim, você não sabia, eu falei aqui. Projeto para acabar com o 14º, 15º salário foi feito pela Glaze. E eu fui o relator de tudo. Foi a gente que acabou com esse negócio. O negócio do super salário, você tá querendo demais, né? Por que a gente não faz aqui, a gente apoia a PEC dele? Porque o governo mandou um projeto e vai mandar outro agora, dos super salários. Ou então vamos fazer uma coisa neutra, juntando todo mundo lá. Que Se for PEC, não resolve. Hein? Se não for PEC, não resolve. Não, eu acho que tem caminho. Porque o problema da PEC é que são 308 votos. Mas nesse ponto aqui, nós temos convergência de que essa coisa é vergonhosa. E esse projeto não anda porque tem um lobby gigantesco do Ministério Público do Poder Judiciário. O governo vai apresentar outro projeto, porque aquele que está no Senado está desmoralizado. Certo. Mas tem nenhum problema de assinar a minha, não. Pode assinar aqui? Eu não queria, rapidinho porque aqui, o que Lindbergh. você... Rapidinho, pode assinar aqui, pensa ó. que a gente é beija, né? A gente precisa assinar dele, porque Assina você não aí. assina o nosso. Ué, vocês Ou então assinaram vamos fazer- na legislatura Vamos passada. Não assinaram o nosso. Ele quer que a gente dê o troféu pra Que ele. troféu? Poxa, tira o teu nome, vamos botar o de outro. Alguém mais neutro aqui. Alguém mais neutro. Ou então Pô, essa Lene. na parte do legislatura governo. passada vocês não reclamaram. Pô, do governo. Agora vocês reclamaram. Porra, saca. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Vamos junto!